O subespaço é provavelmente o lugar mais insano de Tsukimichi. E eu falo sério, pensem nisso, rapaziada. É um mundo que foi criado a partir do poder da Tomoe, mas não era para isso acontecer. Onde o que aconteceu foi que o poder da Tomoe foi modificado à força e mutado quando ela fez um contrato com o Makoto. Então o contrato entre os dois criou um mundo inteiramente novo dentro de outro mundo que já existia. Agora, isso por si só é uma loucura, afinal apenas um contrato criou um mundo. Mas pensem que existem várias raças lendárias e únicas lá dentro também. Várias raças diferentes de mamonos, de demônios, de animais e claro, espécies únicas como a Miu, a Tomoe, Tamaki, o Rock e outras coisas. Junto disso, essas raças estão criando uma sociedade secreta dentro do subespaço. Então, de fato, esse lugar é a maior loucura de Tsukimichi. E em homenagem a ele, hoje nós vamos falar sobre isso. Todos os segredos do Asora, todos os habitantes e, claro, o que tem de especial neste mundo. Hoje eu revelarei tudo isso para vocês. Mas antes disso, eu peço que você deixe o seu likezão aí embaixo. E, claro, se inscreva no canal, porque o seu like e a sua inscrição me ajudam muito e apoiam demais o meu trabalho. Então, se você quer me apoiar e continuar assistindo os vídeos do Greedy Animes, deixa o like, se inscreve e agora vamos para o Asora. Agora, de todas as coisas do Demiplano, o que mais chama a atenção das pessoas são as espécies que ali vivem, certo? É inegável que são as espécies que criam essa sociedade, sejam mamonos, sejam demônios, sejam humanos ou raças únicas. Isso é a coisa mais curiosa do Asora, onde inclusive uma curiosidade é que na light novel e no mangá de Tsukimichi não existe vida selvagem nativa do Asora. Então basicamente, quando o mundo foi criado, junto com a vegetação, com a flora, as árvores e tudo mais, não foram criados animais como ursos, lobos, pássaros e essas coisas. Mas no anime e na web novel existem sim. Nós podemos ver que quando o Makoto explora o Asora, nós vemos outras raças como ursos, águias, coelhos e até mesmo lobos, sendo essas adições não canônicas que não estão na light novel. Mas bem, após a criação do Asora, logo de cara, pensando na expansão do subespaço e em criar uma sociedade ali, a Tomoe começaria a convidar várias raças para este novo mundo, tentando colonizar ele. Os primeiros foram os orcs das Terras Altas, onde eles são uma espécie de mamono que viviam nas bordas do mundo, nas terras devastadas. Onde de todas as raças, eles provavelmente são aqueles que mais reverenciam o Makoto. De todo mundo que vive no Asora, provavelmente eles são os que mais adoram o Makoto, mais gostam dele e adoram ele. Por que isso? Ele salvou a tribo deles várias vezes seguidas. Primeiro, quando ele se livrou dos demônios que estavam sacrificando seu povo. Segundo, quando ele meio que domou a Shin, no caso a Tomoe. E em terceiro, quando ele tirou eles daquelas terras horríveis, cheias de guerra, para ir para o Asora, uma terra fértil e muito boa de se viver. E dentro dos orcs nós temos tanto trabalhadores quanto lutadores, onde é claro de todos eles os que têm mais destaque são Ema e Agares. Em seguida viriam os anões anciões, onde inclusive eu queria saber o que aconteceu com os anões comuns, porque quando o Makoto conheceu eles, ele falou, nossa, anões, mas então a Tomoe falaria que não, eles são anões anciões, os melhores ferreiros do mundo. E isso deixa implícito que de fato existem anões, mas nós nunca vimos os anões, apenas os anciões. Então eu sempre tive essa dúvida, o que será que aconteceu com os anões, onde eles estão, porque nunca vimos eles. Mas bem, os anões anciões são produtores, focando principalmente em criar equipamentos, armas, armaduras, acessórios e essas coisas, mesmo que eles também ajudem em construções. Porém, o principal foco deles é suas habilidades como os melhores ferreiros do mundo. Agora falemos do povo alado, uma raça de seres humanoides alados, que obviamente são especializados em combates aéreos. Na sociedade deles existem hierarquias também, e elas são baseadas nos 4 tipos de asas. E se vocês perceberem, realmente o povo alado, muitos deles têm asas diferentes, onde a sua asa determina a sua posição social. As asas de morcego brancas seriam as de mais alta posição, depois viriam as asas de pássaro brancas, depois viriam as asas de morcego negras e então as asas de pássaro negro.
negras, onde as suas asas, além de corresponder à sua posição social dentro da sociedade dos homens alados, isso também mostra a quantidade de mana que eles têm, onde meio que a quantidade de mana reflete a sua asa. Então aqueles que têm as asas mais baixas são os que menos têm mana. Essa raça é uma raça de guerreiros poderosa, porém como dependem muito de sua capacidade de voar, muitas vezes eles tinham pontos fracos, até claro eles melhorarem e corrigirem essas fraquezas graças à ajuda do Makoto, e então se tornariam grandes potências. Além disso, eles podem compartilhar suas visões com outras pessoas, sendo ótimos para monitoramento e claro exploração, principalmente reconhecimento de novas áreas. Logo viriam os lagartos da névoa, que são os homens lagartos parentes de Tomoe, sendo uma espécie mercenária que vive como um grupo de guerreiros, focando seus esforços em batalhas, onde inclusive um lagarto da névoa sozinho é mais do que capaz de derrotar um dragão menor, nos mostrando a força dessa raça e o quão poderosos eles são, onde eles fazem uso da sua força como guardas do subespaço, sendo praticamente a polícia do Asora. E falando em parentes, nós temos os Arques, os parentes da Mil, uma das espécies mais destacadas de todo a Sora. Eles são poucos em número, e dentre esses poucos números, todos eles são indivíduos de muito destaque, no caso em várias áreas diferentes como pesquisa, ciência, medicina, construção e luta, mas todos eles são muito bons e talentosos. E quando eu falo poucos em números, amigos, é que essa foto que o anime colocou na primeira temporada é um exagero. Na verdade, o Asora possui apenas 4 Arques. Exatamente, quando a Mil trouxe eles, ela trouxe 4. Eles são os parentes dela, e não essa tropa de aranhas que a Mil trouxe no anime. Já as Górgonas, embora de início não contribuíssem muito para o Asora, mais tarde elas se tornariam grandes produtoras, amigos. De início, por precisar tapar suas vistas para evitar petrificar os outros e não saber como conviver em sociedade com outras espécies, elas meio que demoraram um pouco para se ajeitarem, para realmente serem úteis para o Asora, para se tornarem recursos dele. Mas mais tarde, quando elas se acostumaram e claro ganharam aqueles negócios que suprimem sua petrificação, elas tornariam grandes produtoras, no caso mecânicas do Asora. Elas são as pessoas que criam e fazem as manutenções dos robôs do subespaço. E sim, o Asora vai ter robôs mais pra frente, que são elas quem criam e fazem manutenção. Onde, como já sabemos, essa é uma raça feminina, exclusivamente feminina, que nasce apenas mulheres, onde elas se reproduzem sugando as essências de machos de outras espécies. Outra raça que normalmente é bem focada em combate, embora também seja usada em outras áreas, são os ogros da floresta, sendo eles uma raça que originalmente é muito poderosa e cruel com seus inimigos. Enquanto alguns deles são empregados à companhia Kuzunoha, como a Aqua e a Ares, outra parte deles continuam sendo treinados pela Tomoe como parte dos guardas do Asora, então eles são meio que parte do poder militar do Asora, e não sendo produtores como outras raças. Já nas partes costeiras do Asora, porque sim, mais pra frente ele vai ganhar um mar, meus amigos, nós temos as Sirens, que no caso são traduzidas como arpias neste caso. As arpias são uma raça feminina que adoram cantar, possuindo fortes traços de pássaros, tendo sua parte inferior de pássaro e asas no lugar de suas mãos. Elas vivem principalmente em ilhas costeiras ou penhascos próximos do mar, onde elas gostam das ilhas porque justamente são abertas para o mar e tudo mais, e assim elas podem voar, ser livres e cantar o quanto quiser. E assim, quando elas vieram para o Asora, elas vivem na parte costeira dele, próximo do mar. E sendo uma raça bem parecida com as arpias, nós temos as sereias. As sereias que possuem a parte de baixo dos seus corpos como metade peixe, as famosas sereias que nós conhecemos. Elas são uma raça pacífica que odeiam o combate, elas realmente não gostam de lutar, tanto que é por isso que elas vieram para o Asora, já que no mundo exterior elas tinham que lutar contra os humanos, contra monstros e a escassez de alimentos. Então elas resolveram vir para o Asora, que é uma terra de paz e claro convivência. As sereias também são ótimas em usar magia, sendo excepcionais em magia de cura e gostam muito de cantar em específico. E por gostar de cantar, elas se dão muito bem com as arpias e com as lorelais, principalmente porque elas gostam de cantar e vivem na mesma região, a parte costeira. E inclusive as sereias podem mudar para uma forma de human momentaneamente através de um remédio, embora é claro, tomar o remédio traga consequências inesperadas. E falando nelas, vou falar agora sobre as lorelais,
Loreleis, onde elas são uma raça de demônios. Sendo uma raça de demônios que gostam de viver próximas do mar, as Loreleis gostam muito de cantar e são pacíficas, assim como as arpias e as sereias. Suas aparências são muito parecidas com as de um human ou de um demônio comum, mas com uma cor de pele diferente, sendo distinta mesmo dentre os demônios. Onde, como eu disse antes, por gostar de cantar e viver na parte costeira próxima do mar, as Loreleis, ao virem para o Azora, se dão muito bem com as arpias e sereias, já que todas as três raças têm tudo isso em comum, gostam de cantar, vivem nas costas próximas do mar e, claro, são pacíficas. E além das raças que eu já falei, existem outros indivíduos. Neste caso eu falo indivíduos porque são pessoas de espécies diferentes, mas que não são tão grandes ao ponto de serem chamados de raça, porque o que eu falei anteriormente são raças inteiras que vieram para o Azora. Agora são indivíduos, sejam criaturas únicas e lendárias deste mundo ou apenas alguns pequenos números. Por exemplo, a filha do Rei Demônio está no Azora atualmente, onde ela é um demônio, mas é um indivíduo, já que a raça demoníaca não veio para o Azora. Outros indivíduos únicos que nós podemos citar são a Miu e a Tomoe, que são seres únicos no mundo da deusa. Também temos o pássaro mitológico Rock e até mesmo a Tamaki, que é um espírito. Então podemos ver que os moradores do Azora são bem grandes em números, sejam de raças inteiras a até mesmo alguns poucos indivíduos. Agora, como sabemos, o subespaço é um espaço que nasceu a partir do poder da Tomoe e do contrato que ela fez com o Makoto, onde antes desse contrato, o Azora, no caso o lugar onde o Azora fica, era para ser um espaço vazio, era para ser um subespaço vazio único da Tomoe, onde no caso ela usava esse espaço para prender inimigos. Então quando ela lutava contra alguém, ela jogava seu inimigo lá dentro e através do controle do espaço que ela tinha, já que este espaço era dela, ela os derrotava ou os deixava lá, e assim era por isso que ela era invencível. Ninguém ganhava da Tomoe no seu próprio território, no seu subespaço vazio. Mas é claro, tudo mudou quando este mundo foi criado. Ao ser criado, o Azora seria muito parecido com a Terra por influência do Makoto, embora sim tenha alguns aspectos diferentes da Terra também, por influência do mundo da deusa. Mas a sua principal característica é que quanto mais poderoso o Makoto se torna, mais o subespaço se expande, se tornando maior, ganhando mais vegetação, território e biomas. Atualmente, o Azora é tão vasto, se não maior, do que o próprio mundo da deusa. Exatamente, o que começou como um pequeno território, atualmente é do tamanho de um mundo inteiro, se não até maior do que outros mundos. Além disso, graças ao constante desenvolvimento e das regras que regem o subespaço, ele é uma terra quase que ideal, uma utopia, se se dizer. Não existe fome, todos estão felizes, não existem disputas, rivalidades ou guerras. É um lugar onde todos vivem de maneira harmônica e feliz. Embora o Makoto não goste da palavra utopia, já que, bom, no nosso mundo, utopias são lugares que sempre caem e que para se tornar uma utopia, um preço tem que ser pago. Mas claro, não foi apenas a influência do Makoto que alterou o Azora, já que os deuses também tiveram papéis nisso. E sim, pela minha frase, vocês já podem ter adivinhado, mas existem vários deuses no mundo de Tsukimichi, e Makoto conheceu alguns deles. Por exemplo, o Azora ganhou um mar quando o deus Susanoo deu para o Makoto. Basicamente, o deus Susanoo criou uma praia e um mar inteiro dentro do Azora como um presente para o Makoto, onde a deusa Athena daria uma árvore única para o Azora, que seria a árvore sangrenta do dragão. E essa árvore é especial porque ela apenas nasce em ambientes próximos dos deuses, e a seiva dela, que parece muito com sangue, pode servir como remédio para os seres vivos, sendo uma árvore obviamente muito especial, e existe no Azora graças a Athena. Além disso, o Azora possui vários templos também, sejam shintoístas, budistas e claro, patologistas, e também foram dados cada um por um deus diferente. E claro, esses templos também são locais importantes dentro do Azora. Além disso, como nós já sabemos, o subespaço possui várias aldeias e cidades, sejam as cidades principais, onde os centros ficam, ou as aldeias mais separadas, onde as raças diferentes vivem tranquilamente entre os seus. O Azora é um lugar enorme, cheio de lugares diferentes, espécies diferentes, raças diferentes e indivíduos diferentes. Ele é um lugar único no mundo, realmente um lugar ideal, mas sabe uma das coisas que mais faz ele ser ideal deste jeito? A falta de humans. Embora tenham alguns poucos humans no Azora, eles são pessoas que são próximas do Makoto, respeitam suas regras e são boas, mas os humans como raça
não vieram para o Asora. Ou seja, além da organização que eles possuem, das regras e do próprio Makoto, a falta de Humans como uma raça, porque nós sabemos que são a pior raça deste mundo, é o que faz o Asora ser tão especial e, claro, pacífico. Mas bem, eu quero que você comente aí embaixo o que você acha do Asora. Por que você acha que é tão especial? Você gosta dele? O que você espera que ele se torne no futuro? Será que um dia ele vai ser tão desenvolvido quanto uma cidade do nosso mundo moderno? Comente aí e compartilhe com todos. E claro, me diga histórias que vocês querem ver aqui no canal que eu posso sim trazer para vocês. Agora, outra coisa que eu quero que você faça é deixar o gostei aí e claro, se inscrever no canal para me apoiar e ajudar, porque o seu like e a sua inscrição me ajudam e claro, apoiam demais, meu amigo, e você sabe disso. Então deixa o like, se inscreve aí, me ajude a continuar postando vídeos todos os dias e agora eu fui.